Bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos, com cada um que está conosco, que está participando dos nossos estudos bíblicos. No último domingo, dia 31 de outubro, nós ficamos devendo o áudio da nossa escola bíblica e hoje eu quero ter a oportunidade, mais uma vez, estar junto com os irmãos transmitindo a nossa programação. Então eu vou estar realizando essa live com o intuito de nós podermos estar transmitindo aqui a nossa programação que aconteceu no último domingo na nossa escola bíblica. Tá bom? Eu quero estar orando, pedindo que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus venha falar nas nossas vidas e venha estar com a sua graça, com o seu amor, com as suas misericórdias, abençoando a cada um que vai estar nos acompanhando através desta transmissão do nosso estudo bíblico. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer por esta manhã, agradecer, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Hoje, Senhor Deus, dia 2 de novembro, o mundo, Senhor Deus, faz uma comemoração, ó Pai, onde muitos vão, Senhor Deus, ao lugar do túmulo de seus familiares para oração ou prestar homenagens. Nós sabemos, Senhor Deus, que aqueles nossos entes queridos que deixaram este mundo, eles precisam ser lembrados em nossos corações. Eles precisam fazer parte da nossa memória, Senhor. Mas ainda assim, ó Pai, há muitos que têm esta prática que percorre, Senhor Deus, há anos e anos. Nós queremos, Senhor, que esses corações sejam realmente aquebrantados com o poder da Tua Palavra. Para que, ó Pai, ainda que nós venhamos zelar pelo local onde colocamos, Senhor Deus, os nossos entes queridos, mas, Senhor Deus, a vida, ó Pai, continua. Porque, ó Pai, para aqueles que partem, crendo em Cristo como Senhor e o seu Salvador, nós temos a certeza de uma vida eterna. Naquele local só está o corpo, ó Pai. Mas, Senhor Deus, é Tu, ó Pai, que é o Deus da vida. Por isso, ó Pai, que os nossos corações sejam renovados com o poder da Tua Palavra, nossos corações sejam renovados com a autoridade do Teu Santo Espírito. Que nesta manhã, ó Pai, nós possamos também aprender um pouco mais da Tua Palavra, aprendermos, Senhor Deus, um pouco mais, ó Pai, daquilo que é a Tua boa e perfeita vontade para a Tua igreja, para que a Tua igreja ela possa realmente fazer a diferença neste mundo, fazer a diferença nesta sociedade. Por isso, fala conosco, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os pecados neste lugar, renova o Teu povo com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o nosso tema deste domingo foi a Igreja Cidadã e a nossa casa comum. Eu quero hoje dar continuidade ao nosso primeiro encontro, quando então nós estudamos, você pode visualizar aí na nossa tela, nós estudamos a igreja numa perspectiva cristã. E paramos no terceiro ponto, a igreja cidadã e a nossa casa comum. No primeiro encontro, que é a nossa lição 38, nós seguimos até o segundo ponto da lição e aí então eu fiquei de retornar para falar sobre esse aspecto que é o ponto 3 da nossa lição. No primeiro ponto ainda, o que nós estudamos? Que foi a aula da semana passada, eu creio que aconteceu esta aula do dia 25 de outubro. E nós estudamos então o que? Nós falamos dentro do tema, olhando para Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12 e depois Lucas 25, versículo 37, nós olhamos a igreja cidadã e o seu firme fundamento, a igreja independentemente do tempo e das circunstâncias,
que acontecem no mundo será sempre a igreja de Jesus Cristo. Precisamos olhar para Efésios capítulo 2, versículo 20, quando então o apóstolo Paulo nos exorta sobre os valores da verdadeira igreja. O segundo ponto, falamos sobre os conceitos bíblicos teológicos da igreja cidadã. Então nós falamos sobre 3 importantes conceitos bíblicos e teológicos. Nós falamos sobre a santidade que os cristãos precisam viver, a espiritualidade dos cristãos e a esperança que os cristãos vivem. E nosso terceiro ponto de hoje fala sobre a igreja cidadã, parte de uma premissa fundamental. E o que estamos fazendo com o cosmo e com o ambiente que nós vivemos não estava então no plano de Deus. E é na Bíblia, a palavra de Deus, que encontramos orientações, princípios e valores éticos para o desenvolvimento de uma nova mentalidade nas relações entre nós, seres humanos, e a natureza. Então, nós precisamos olhar para a realidade que nós estamos vivendo, a fim de nós fazermos o quê? Como cristãos evangélicos, preservarmos também a natureza, preservarmos o ambiente que vivemos e as diferentes formas de vida existente. Por quê? Há tanta coisa à nossa volta que também carece do nosso cuidado e da nossa preocupação. É claro que há muitas situações e muitas circunstâncias que nós achamos que aquilo que está à nossa volta faz mais mal do que bem. Por exemplo, quem é que não deixa de matar um mosquito que está à sua volta, né, que está te perturbando? Cria armadilhas, usa pesticida para tentar evitar que esses animais, né, no caso insetos, venham lhe causar mal, rato, por exemplo, e outros animais. Mas nós sabemos que muitos desses animais, ainda que são peçonhentos, como cobras e até outros animais, eles também possuem uma proteção dos próprios órgãos ambientais. Mas ainda assim, nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Então, nós cristãos não podemos só ter aquela visão de que só o ser humano é importante na natureza e então vamos maltratar os demais animais que não são seres humanos. Sabemos que muitos têm animais domésticos, como cães, como gatos, e cuidam muito bem, mas infelizmente até muitos evangélicos maltratam os animais domésticos. Nós vamos aprender que cada vez mais precisamos cuidar daqueles seres que estão à nossa volta. Aí quando então olhamos para a introdução aí da nossa lição, que não era propósito de Deus, nós estamos olhando a partir do quê? A partir do Jardim do Éden, quando então o propósito de Deus era que tanto o homem quanto a natureza vivessem em perfeita harmonia. E uma vez que veio o pecado, esta harmonia quebrou. E aí então animais se tornaram não somente selváticos, como diz na criação do Jardim do Éden, mas esses animais se tornaram inimigos dos seres humanos. Tornaram-se o quê? Eles tornaram ferozes. E aí então nós vamos olhar dentro de um novo contexto de vida, onde o homem ele tem que lidar e aprender a sobreviver em meio a este caos que é a natureza. Por isso, a Terra, o planeta, é o nosso lugar comum. Nós precisamos e vamos ter que conviver com tudo isto. Então, nós precisamos considerar esses aspectos fundamentais da fé cristã. Deus como Criador de todas as coisas, Deus nos deu como fonte de vida, né, a terra onde nós tiraríamos não somente o nosso alimento,
mas também tiraríamos desta terra o nosso modo de vida. E aí, como nós podemos tornar o nosso modo de vida um lugar melhor, um lugar mais agradável, onde haja equilíbrio? Eu creio que isso aí é fundamental, tá? Nós precisamos buscar um equilíbrio no nosso modo de vida. E isso aí nos ajuda e nos auxilia a vivermos esta nova vida. A Igreja Cidadã tem seu locus aqui na Terra, a casa comum da humanidade. Então, como nós vamos viver a essas práticas e esse estilo de vida? Meus irmãos, não é fácil nós enfrentarmos tudo isto. Nós temos que lidar com esses desafios. E existem lugares onde a situação é bem pior, onde a situação se torna muito mais difícil. Então, a Igreja Cidadã tem seu locus, ou seja, a sua existência é na terra. Aqui na terra, na criação de Deus, é o nosso lugar comum. Então, como nós vamos conviver, como nós vamos lidar com tudo isto? E aí, então, nós precisamos aprender a preservar as coisas criadas por Deus. Um outro aspecto interessante é que o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro estão carentes de uma igreja cidadã e que vive os valores do reino de Deus. É muito interessante nós observarmos essa frase, observarmos essa citação do autor da nossa revista, porque, olha, estamos em um planeta, vivemos em um país, um estado, em uma cidade, e cada uma dessas cidades no mundo, elas têm uma característica diferente, e a igreja, ela está inserida nesta cidade. Então, a igreja, ainda que ela está na cidade, ela não pertence à cidade, mas ela precisa fazer relevância em sua cidade. Olhar para os valores do reino de Deus, para poder aplicar da melhor forma possível esses valores em sua localidade. A igreja, ela não pode abandonar aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos entrar aí nesse tema, que é o tema de hoje, que é a segunda parte da igreja numa perspectiva cidadã. Nós vamos caminhar um pouquinho aí dentro desse aspecto e mostrar um pouquinho desses valores que a igreja ela precisa viver. Então chegamos à nossa segunda parte. O texto de hoje é Romanos 13, versículos de 8 a 10. Então, se você tiver aí, quiser me acompanhar com a sua Bíblia, faça aí, você que está em casa, faça aí uma pausa, pega aí a sua Bíblia, nós vamos compartilhar um pouquinho do nosso texto, Romanos 13, de 8 a 10, para podermos entender melhor os aspectos da nossa lição, da continuidade da nossa lição. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, Paulo fala muito sobre esse aspecto da criação, e como nós podemos compreender tudo isso aí, dentro aí da natureza de Deus. Então vamos lá, Romanos 13, versículos de 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito,
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse texto nos fala sobre nós pensarmos no próximo, nós pensarmos nas pessoas que estão à nossa volta. Então a igreja, ela precisa sempre viver dentro da perspectiva de que existem pessoas à nossa volta que têm carências, que têm necessidades, que precisa de algumas circunstâncias na vida que talvez sejam diferentes da nossa. E essas pessoas, elas vão olhar para a igreja no anseio. Então, não é só a igreja olhar para o mundo, mas nós precisamos saber o que a nossa sociedade espera da nossa igreja. A igreja onde você está, a igreja onde você congrega, o que a comunidade que aí está próximo à sua igreja, em volta da sua igreja, ou na cidade, no bairro, ela espera da sua igreja. E olha, uma pergunta: quem é a igreja? A igreja é você, meu amado. Você é a igreja. Quando alguém questiona a igreja, fala que a igreja não faz isso, que a igreja não faz aquilo, que a igreja não visita, que a igreja não cuida, a pessoa está falando que você não está fazendo. Então, nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o referencial de Deus naquela sociedade, o referencial de Cristo. Então, se nós somos a igreja, nós vamos compreender que, olha, se a igreja não está cumprindo o seu papel, somos nós que estamos deixando de cumprir o nosso papel, por fazermos aquilo que o Senhor ordenou para a sua igreja, ordenou para o seu povo. Entendeu, irmãos? Então, vamos perceber que, olha, a igreja cristã pauta sua reflexão e a sua atuação numa ética que é tanto pessoal quanto coletiva e tem o seu caráter bíblico. Então, olha, se nós somos a igreja, nós somos o referencial de Deus, então somos nós que precisamos fazer a diferença. A igreja cidadã é uma comunidade que vive pela fé, esperança, amor e está comprometida com a justiça. Justiça é fazer aquilo que talvez outras pessoas não estão fazendo por aquele cidadão. Por isso, a igreja respeita a autoridade constituída, mas ela não abre mão de sua fidelidade a Deus e da ética cristã. Nós vamos lembrar que Jesus Cristo, nos textos que ele menciona sobre a sua vinda, ele vai perguntar: olha, eu estava preso, não foste me visitar, estava enfermo e não me visitaste, estava nu e não me vestiste, estava com fome e não me deste de comer. Jesus Cristo, ele se põe no lugar das pessoas que carecem, das pessoas que precisam, das pessoas que necessitam do amor de Deus. Então somos nós que precisamos fazer a diferença, somos nós que precisamos ir ao encontro daquele que carece e daquele que precisa experimentar o amor de Deus. Então não adianta a igreja dizer que a pessoa precisa conhecer a Jesus, mas ela vai conhecer a Jesus através de quem? Ela vai conhecer Jesus através de mim, através da igreja que está ali na sua comunidade. A igreja cidadã reconhece o valor sagrado da vida em suas múltiplas formas. É assim que nós precisamos aprender e precisamos valorizar a igreja e as pessoas que carecem do amor de Deus. Olha aí, ó, a igreja cidadã e a ecoteologia. É pensar no ecossistema, pensar na natureza. A igreja cidadã pensa, reflete e atua fundamentada na Bíblia, na teologia e na ciência ecológica. Por isso, ela deve manter sua mensagem de cuidado, respeito com a natureza, mas também de denúncia com a exploração predatória. Olha quantas coisas nós precisamos aprender dentro aí do papel da igreja.
Irmãos, pensar em ecoteologia, ela é tão importante quanto a vida em si da igreja. É uma visão da igreja quanto à natureza, as coisas criadas por Deus. Se Deus nos ordenou cultivarmos, plantarmos, cuidarmos da terra, se Deus nos ordenou, Gênesis capítulo 1, a sermos os mordomos desta terra, a igreja hoje, ela precisa cumprir também esta mesma ordenança que o Senhor deu a Adão. Nós somos o quê? Nós somos mordomos, nós somos aqueles que zelam por esta terra, aqueles que zelam por este povo. E aí então, temos um grande desafio como povo de Deus, é fazer com que as coisas do Senhor aconteçam através da igreja. Então, olha, a igreja não está aqui simplesmente para anunciar dessa forma simplista o reino de Deus. Não, precisamos fazer a diferença. E quando uma igreja, ela sai por sua cidade preocupada com o lixo, uma igreja que desenvolve um projeto voltado para a reciclagem, uma igreja que desenvolve um projeto voltado para os cuidados da natureza, essa igreja está sim preocupada com o futuro do seu povo, o futuro da sua população, claro, até mesmo seu próprio futuro. Nós temos aí, estamos numa caminhada que nós não sabemos o que será daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 60 anos. Então, os nossos filhos, por exemplo, quando eles estiverem lá com os seus 70 anos e nós já estivermos lá com os nossos 100, 110 anos, 120 anos, os nossos filhos, eles vão olhar para trás e vão pensar o seguinte: nossos pais não cuidaram do nosso planeta. Se Cristo não voltar até lá, caso Jesus Cristo volte, a história será outra com certeza, Estaremos na presença do Senhor. E os que ficarem para trás, sofrerão com tudo isso. Mas a Bíblia nos fala que a terra geme com dores de parto, ou seja, a terra sofre com todo o pecado da humanidade. Então nós precisamos continuar a viver à luz da palavra de Deus, mas pensarmos também que o Senhor nos deu atributos, o Senhor nos deu uma tarefa, o Senhor nos deu o quê? Uma missão. E qual é a missão que Deus nos deu? Qual é a missão que Deus deu para a sua igreja? Qual é a missão que Deus deu para o seu povo? Vamos olhar um pouquinho aí? Olha aí, Uma igreja cidadã se caracteriza por ensinar, orientar e incentivar sua comunidade. Aqui, qual é a orientação que a igreja deve dar para a sua comunidade? Aderir a um estilo de vida simples e saudável. Então, nós não precisamos ter aquele estilo de vida somente preocupado conosco mesmo, somente preocupado com os nossos próprios valores. Eu preciso passear, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Talvez da forma mais simples que você viva, mas de uma forma saudável, você está influenciando no crescimento da sua comunidade e também no desenvolvimento social. Irmãos, deixa eu só fazer aqui um comentário, fazer um adentro aqui sobre esse aspecto. O que acontece? Olha, nós somos tão consumistas que muitas das coisas que nós temos não nos servem para nada e simplesmente nós vamos deixando aquilo de lado, até que chega uma hora a gente entende que deve jogar fora aquilo, aí simplesmente nós jogamos na natureza. Olha o número de materiais que são jogados na natureza que poderiam ser reaproveitados. Nós temos na nossa sociedade, a cada ano que passa, ela busca coisas melhores. E aquilo que
ela tinha antes, que também lhe servia, hoje ela diz que não serve mais, simplesmente é jogado na natureza. No nosso país, Brasil, os produtos eletrônicos, na maioria das casas, na maioria das pessoas, eles são utilizados até o último, mas existem países que esses produtos simplesmente são jogados no lixo. Olha, no Brasil, o que a gente vê muito aí jogado fora é sofá, é cama, material como, por exemplo, plástico, a gente vê muito jogado fora. Nos grandes centros urbanos, simplesmente troca-se um sofá e coloca-se o sofá no portão. Se alguém carregar, tudo bem. Se não carregar, aquele sofá ali, ele vai se estragando ou é lançado na natureza. Cama, por exemplo, a cama quebra, a pessoa não reforma, ela joga simplesmente fora. Então, existe um problema de pensar no desenvolvimento social. Isso é o que? Nós aderimos um estilo de vida mais simples. Tem muita coisa que nós não precisamos. Nós somos capazes de construir uma mansão para morar 2 pessoas. Outro aspecto que nós precisamos pensar, cultivar o cuidado com o ambiente e com o ecossistema por meio de atitudes pessoais e ações coletivizadas que visem a sustentabilidade. Olha, existem igrejas que estão tão preocupadas com o ecossistema que elas têm toda uma infraestrutura voltada para essa visão. Hoje, claro, o Brasil tem avançado muito na tecnologia. Hoje nós estamos aí com esse sistema de energia fotovoltaica que tem sido bem discutido. Algumas igrejas já estão conseguindo se adequar, porque a igreja também tem um consumo de energia elétrica muito alto. Cidades grandes, igrejas com ar-condicionado, com infraestrutura que fica ligada quase que o dia inteiro, porque são igrejas maiores, igrejas que são mais voltadas para a sua comunidade local. Então, pagando energia elétrica muito alta. Nós sabemos o impacto que a energia elétrica hoje tem no nosso ecossistema. Então, tem meios que as igrejas podem viabilizar, sistema de água, tanto água retratada, água reaproveitada, como também utilizar um sistema mais econômico, mais saudável de água, economia, reciclagens dentro das suas próprias igrejas, copos descartáveis, utilizar copos que sejam duráveis. A nossa igreja teve um projeto há algum tempo de os membros da igreja adquirirem este copo para se evitar utilizar copo descartável em seus cultos, e muitos dos irmãos aderiram. Eu sei que há uma prática aí que precisa ser sempre fortalecida e não abandonada, porque a gente precisa criar hábitos, tá? Então hoje tem muitos que utilizam de squeeze, vão para a igreja com aqueles copos de squeeze, e bebe a água ali, consome a sua água, não fica utilizando copo descartável. E o copo descartável, tu pega um copinho e tu bebe. E eu acho interessante que a pessoa pega o copo descartável, ela leva o copo descartável para o salão, mas se ela bebesse aquela água ali, acabou, infelizmente. Então, a água é tão pouca, são 200 ml só, você bebe aquela água ali e segue em frente. Mas a pessoa, não quero ficar subindo e descendo, ou toda hora indo pegar água. Eu não sei se nós na nossa casa bebemos tanta água assim, mas entramos na igreja, parece que liga aquele botão de beber água. Então você tem que beber água de 5 em 5 minutos. E aí a pessoa fica naquele sobe e desce, ou vai e vem, porque ela precisa beber água. Então nós precisamos adquirir práticas comuns. Às vezes dentro da nossa casa, por exemplo, nós temos o benefício do copo
fixo, né, um copo de vidro lá em casa, então você usa lá, bebe a água lá no copo de vidro, mas você vai gastar também a água porque toda hora tu tem que lavar. Até mesmo se nós estivéssemos em casa utilizando o squeeze, nós evitaríamos estar lavando louça toda hora. É claro que a gente não precisa ir aos exageros, né? Você dentro da sua casa comer com prato descartável, usar copo descartável em casa. Às vezes nós utilizamos quando temos um número maior de pessoas, mas enfim, irmãos, nós precisamos mudar algumas questões da nossa cultura, tá joia? Vamos pensar um pouco mais sobre esses aspectos em mudança, o que é benefício e o que não é. Estimular a mordomia pessoal e familiar no sentido de diminuir o consumo excessivo, evitando a padronização da acumulação, desperdício e aumento do lixo não biodegradável. Hoje os mercados eles tentaram reduzir o uso daquelas sacolinhas que causa tanto problema na nossa natureza. Mas olha, o brasileiro ainda precisa caminhar alguns anos para aderir a esses processos. Por quê? Tentou-se colocar as caixas de papelão, mas nem sempre aquelas caixas conseguem acomodar a compra das pessoas. Um outro aspecto interessante é levar a bolsa ao supermercado, levar a sua própria bolsa, ou a sua sacola para o supermercado. Mas isso aí também se tornou um outro problema, porque a maioria não faz isso. E outro aspecto, que a gente lembra que precisa comprar alguma coisa no mercado quando já estamos na rua, então não temos aquela prática, eu vou sair para o mercado. Aí então eu vou pegar as sacolas para poder carregar a minha compra. Muitos não têm esta prática. Pessoas que estão em cidades maiores, talvez com uma outra cultura, eles conseguem fazer isso com mais facilidade. Mas a maioria das nossas cidades brasileiras, essa prática ainda não foi aderida. Então se tornou cômodo. A sacolinha do supermercado ainda se tornou cômodo. Então tentou-se criar lei de exigência, de proibição, mas daqui a pouco a gente vai ao mercado e volta à mesma prática, porque a coisa não muda muito. Isso é uma questão mais cultural, e se torna mais difícil. Cuidar da nossa casa comum, ou seja, do planeta Terra em que habitamos, envolve uma espiritualidade e cidadania. Então precisamos nos preocupar com o futuro e pensar em como podemos melhorar, em como podemos nos readaptar. E olha, quando a gente muda, quando a sua igreja muda, quando você tem uma igreja preocupada com esses valores, pode ter certeza que a sua igreja ela será vista por sua comunidade de maneira diferente. Pode ter certeza disso. A sua igreja será vista de forma diferente. Cuidar da nossa casa comum, ou seja, do planeta, da terra em que habitamos, envolve nossa espiritualidade e cidadania. Então, a nossa igreja pensa de forma diferente, a nossa cidade, a nossa comunidade olha para a nossa igreja também de forma diferente. Pode ter certeza disto, tá joia? E aí então, tratamos aí do segundo aspecto, a igreja cidadã e o ministério no espaço urbano. Na Bíblia, a cidade ocupa uma certa centralidade. Nas páginas do Antigo Testamento, a cidade é um espaço da misericórdia de Deus. É muito importante nós olharmos essa visão aí. A igreja, ela existe por causa das pessoas, né? A igreja é povo que se reúne, existe por causa das pessoas. Em primeiro lugar, uma igreja existe porque Deus chamou, salvou e transformou vidas. Então, as pessoas agora passaram a se reunir para adorar e celebrar ao Senhor. E a partir dessa celebração,
essas pessoas reunidas, elas se tornam o povo de Deus, a igreja do Senhor. E a partir de um aspecto histórico, essa igreja, ela construiu templos ou construiu prédios para que ela então pudesse se reunir. Estou mencionando apenas uma questão histórica, não vamos entrar aqui no mérito de por que a igreja se reúne em prédio. Mas e aí, a partir desse momento que a igreja constituiu prédios, esses prédios que tornaram o nome das igrejas referente às suas cidades ou sua localidade e outros motivos que vão se colocando os nomes nessas instituições, passou-se então a ser essas instituições um referencial em suas cidades, ou seja, no lugar onde elas estão. Mas obviamente que nós construímos uma instituição ou criamos uma instituição onde nós podemos reunir pessoas e principalmente pensarmos na centralidade, na facilidade para que essas pessoas possam se reunir. E isso envolve o aspecto da cidade. Não dá para nós colocarmos uma instituição no lugar, numa localidade onde não tenha nada. Então, nós concentramos os nossos esforços nos grandes centros urbanos ou nos grandes bairros mais populosos, para facilitar o acesso às pessoas. Aí então nós pensamos o seguinte: não é que a igreja ela está centrada numa cidade, mas o seu foco são vidas. É a igreja que olha para pessoas, a igreja olha para vidas. E é muito interessante, as cidades no Novo Testamento, elas sempre tiveram um lugar de destaque. Por exemplo, Éfeso, Corinto, Roma, nós podemos olhar para Colossos, Tessalônica. Outras igrejas também eram em lugares onde existiam grandes concentrações de pessoas. E aí então nós vamos perceber que o foco dessas igrejas sempre foi o quê? Vidas, ou seja, cidades. Então, se nós, como igreja, precisamos nos preocupar com a cidade, então nós precisamos fazer a diferença nessas cidades. A cidade, ela ocupa uma certa centralidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também na misericórdia de Deus. Por quê? É Deus olhando para o povo que está naquela cidade. Nós olharmos no Velho Testamento, por exemplo, nós temos Deus enviando os seus servos para destruir determinadas cidades. No Novo Testamento, Deus enviando os seus servos para salvar o povo que estava em determinadas cidades. Como, por exemplo, quando Deus fala com Paulo a respeito de Corinto: há muito do meu povo nesta cidade. Ou seja, a igreja ela precisa pensar na cidade que ela está inserida. Então, como eu posso fazer a diferença nesta cidade, na cidade onde eu estou? Eu não estou querendo dizer com isso que a igreja tem que se envolver nas questões políticas da sua cidade, de maneira alguma. A igreja ela precisa estar focada nas questões vitais da sua cidade. A igreja no século XXI, com raras exceções, ela é urbana e encontra-se nos grandes centros populacionais. Por exemplo, a igreja em grandes bairros. Qual a necessidade do seu bairro? O que seu bairro precisa? Como o seu bairro ele pode desenvolver mais e a partir da influência da sua própria igreja. Esse precisa ser o nosso foco, precisa ser a nossa visão espiritual para a nossa igreja. O que é uma igreja, então, cidadã? A igreja cidadã é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização social que assume de maneira bíblica, criativa, responsável e eticamente a sua relação com a sociedade, com o contexto onde está inserida e com os indivíduos que com ela mantém contato. Eu lembro de uma igreja
no estado de São Paulo, numa grande cidade de São Paulo, que a igreja ela se voltou tanto para as questões da sua cidade que ela abriu o seu espaço para a sua comunidade e ela inseriu na sua comunidade, na sua estrutura, uma visão quase que 80%, talvez até mais, focada com o seu bairro, focada com a sua localidade. E essa igreja ela tem um papel tão relevante na sua comunidade que ela realmente é uma igreja que faz a diferença. Mas é claro que nós não podemos perder a nossa visão bíblica sobre esses aspectos. Precisamos fazer a diferença, precisamos construir e termos uma nova visão, mas de maneira alguma podemos perder o nosso foco da palavra de Deus. Eu estive há alguns anos também acompanhando isso bem de perto, ficamos 20 dias numa igreja no interior de São Paulo e percebemos o quanto essa igreja ela também está inserida na sua comunidade, com vários trabalhos voltados para a sua comunidade, trabalhos sociais. Há alguns anos nós estivemos acompanhando uma igreja no estado do Rio de Janeiro, bem na cidade do Rio de Janeiro, uma igreja que criou uma estrutura social tão voltada para a sua comunidade que essa estrutura ela acabou tendo que se desligar no sentido institucional da igreja, de tanto que essa estrutura cresceu. A nossa própria denominação batista, isso tanto Rio de Janeiro quanto Belo Horizonte, São Paulo, ela criou instituições onde essas instituições elas se tornaram tão voltadas para a sua comunidade que elas têm um papel de relevância social muito grande. Podemos pensar das cristolândias, né? Em cada cidade, as cristolândias, elas têm um papel relevante na sociedade, na urbanização, na sua comunidade, na sua localidade, para aquela cidade. Irmãos, a igreja, quando ela realmente se preocupa, não é só um fim evangelístico, é fazer a diferença em sua comunidade, fazer a diferença para com o seu povo. E isso é ser uma igreja preocupada, uma igreja que está voltada com as questões sociais. A igreja cidadã é ao mesmo tempo um organismo vivo e uma organização social que assume biblicamente, criativamente, responsavelmente e eticamente sua relação com a sociedade. Legal. E precisamos nos voltar a mudar e a transformar essa realidade. A visão missionária da igreja é o quê? Salgar, alumiar, praticar boas novas, cumprir a lei, transformar vidas com a mensagem do Evangelho. É isso aí que faz a diferença na vida de uma igreja, faz a diferença na vida de um povo. E nós precisamos ser essa igreja, a igreja que o Senhor ordenou, que o Senhor chamou, que o Senhor convocou. A cidade e a igreja do Novo Testamento estão de mãos dadas. Uma precisa da outra. A igreja existe para abençoar a cidade e as pessoas que moram nela. Vamos imaginar se a cidade onde você está acontecer um problema com essa cidade e a cidade, vamos pensar assim, a cidade ter que ser completamente fechada. Qual vai ser o papel desta igreja? Esse prédio vai ficar lá, as pessoas vão lá, vão se reunir, mas as pessoas não vão ter como viver na sociedade, eles vão ter problemas sociais e a tendência é eles também deixarem a igreja, porque eles precisam viver. É claro que houve aí alguns aspectos na nossa sociedade onde pessoas abandonaram tudo e elas foram viver
em comum, foram ter toda a sua vida em comum numa determinada localidade, onde elas criaram uma instituição e ali viveram. Mas os recursos financeiros elas precisavam, e elas precisavam de alguma forma se socializar com algumas pessoas para alcançar os seus recursos financeiros. Joia? Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Então, está aí. Eu quero entrar aqui no ponto 4 da nossa mensagem, da nossa lição de hoje. A Igreja Cidadã educa para a vida e cuida de vidas. Desde a criação do mundo, a vida ocupa a centralidade no projeto de Deus. Isso aí é muito interessante, nós olharmos esse aspecto da vida social. Tá? Desde a criação do mundo, a vida ocupa a centralidade no projeto de Deus. Tá? Vamos voltar um pouquinho, olharmos a vida desde Adão. Desde lá do Velho Testamento, quando os homens de Deus, aqueles que foram separados por Deus, eles então buscaram de alguma maneira tentar se integrar na sociedade. Adão, obviamente, ele tinha lá a sua pequena comunidade, a sua pequena família, mas a família começa a crescer. Quando nós chegamos lá na passagem da Torre de Babel, o que nós vamos observar já uma comunidade formada que tenta se ressocializar, e eles acabaram se atropelando, que é a passagem então da Torre de Babel, onde eles tiveram problemas porque eles queriam alcançar Deus. Mas a gente já vê ali uma comunidade, e enquanto eles pensavam a mesma coisa, eles tentavam chegar a um objetivo, mas de repente, por essa intenção, por esse desejo, eles acabaram se espalhando. Mas o pecado, ele sempre foi agressivo nas comunidades. O pecado, ele sempre foi agressivo nos valores de Deus. O homem não foca o seu coração na vontade do Senhor. O homem foca o seu coração nos seus próprios propósitos, nos seus próprios interesses. Quando nós olhamos para a comunidade em Noé, a comunidade em Noé ela também estava tendo os mesmos comportamentos, um comportamento agressivo com as coisas de Deus. E aí então vem o dilúvio, e nós agora temos a oportunidade de um recomeço. E aí então nós chegamos a um povo que também se embrenhou em caminhos contrários à vontade de Deus. Quando Deus chama Abraão, Deus tira Abraão de um meio de uma sociedade que estava indo na contramão da vontade de Deus. Se você olhar Gênesis capítulo 10, capítulo 11, aquele povo ia contrário à vontade do Senhor. E quando Deus tira Abraão do meio da sua parentela, a característica da parentela de Abraão era completamente contrária à vontade do Senhor. Por isso, o projeto de Deus e do seu reino continua sendo a vida e o ser humano em toda a sua totalidade, mas que o homem possa viver uma vida de adoração, de louvor, uma vida que glorifique ao Senhor. O homem precisa voltar o seu coração, precisa voltar a sua vida para glorificar a Deus. Voltar o seu coração para o Senhor que fez os céus e a terra. E aí então, nós caminhamos para olhar o ser humano numa perspectiva, olharmos o ser humano de forma que este ser humano, ele possa realmente voltar o seu coração para o Senhor, adorar a Deus e buscar a Deus. Aí eu preciso o quê? Olhar para a minha sociedade, olhar para a minha comunidade e ver como eu posso alcançar a minha comunidade, não só melhorar
a condição de vida da minha sociedade, mas como eu posso também levar a minha sociedade a um novo projeto com Deus. Aí nós vamos encontrar algumas características de uma igreja cidadã que educa para a vida e para o cuidado da vida, ou seja, educa para a vida e para que a pessoa valorize a vida. Educa dinamicamente, instruindo na e com a palavra, ou seja, nós instruímos, nós como igreja ensinamos o homem a viver segundo a palavra e na palavra de Deus. A igreja cidadã educa para a vida e cuida de vida. São características de uma igreja cidadã que educa para a vida e para o cuidado da vida. Então nós precisamos educar de maneira dinâmica, instruindo as pessoas na palavra de Deus, para que elas possam viver pela palavra de Deus. Vivemos ou vive uma piedade e uma espiritualidade do cuidado com o próximo. A igreja ela precisa estar focada na vida, tá? Focada em pessoas, no ser humano. A igreja tem que viver desta forma. Olha aqui, ó. Pratica a ética originária ligada à vida e tudo o que pertence à vida. A igreja desenvolve a cooperação, solidariedade, interdependência e comunhão. Olha o quanto precisamos ensinar a nossa sociedade. Da predominância à lógica do diálogo, do encontro, da convivência fraterna e da comunhão. É muito interessante esse aspecto aqui da igreja que está preocupada para a vida e cuida de vida. Nós tivemos recente aqui em nossa igreja, agora no dia 30 de outubro, um encontro realizado pelas irmãs da nossa igreja, pelo Ministério de Mulheres, focando a sociedade, focando as pessoas, as mulheres da nossa sociedade, por ocasião do mês onde o Ministério da Saúde, ele lembra do cuidado da mulher contra o câncer de mama, as prevenções do câncer de mama. E nós tivemos aqui uma palestra, tivemos uma doutora aqui da cidade, nós tivemos um estudante da área de nutricionista, de nutrição, e nós tivemos uma psicóloga falando sobre esses 3 pontos. Primeiro, cuidado pela alimentação, que é fundamental para se prevenir contra o câncer. Nós tivemos falando, a psicóloga falou do impacto que a enfermidade traz e até mesmo as preocupações pela enfermidade traz ao ser humano, às mulheres, E a doutora tratou especificamente do problema, como se prevenir e como deve cuidar. É a valorização do diálogo, é abrirmos os nossos espaços para tratar questões que são da vivência humana, que são problemas da nossa sociedade. Deus capacitou o ser humano com a inteligência, com a sabedoria. Então, a cura também vem pelo conhecimento. Eu posso usar o meu conhecimento para levar cura, levar livramento, e amenizar também o problema que muitos outros estão vivendo. A igreja interage com a comunidade para influenciá-la com o poder do Evangelho. Eu menciono o seguinte, olha, o Evangelho, ainda que ele tenha aquele propósito lá na ponta, mas nem tudo pode ser só Evangelho. Eu posso simplesmente amenizar o coração das pessoas que sofrem. Por quê? Pela minha influência. Assim como Cristo curou muitas pessoas, mas nem todas as pessoas que foram curadas, elas foram salvas. Mas o nome de Cristo continuou sendo a referência. Então a igreja ela pode ser referência e talvez mais tarde uma outra
em um outro momento, num outro tempo da história, aquela pessoa possa se voltar para a igreja. Mas a igreja precisa fazer diferença nessa sociedade, com crianças, trabalho com crianças, trabalho com jovens, trabalho com adolescentes. Ainda que nós não tenhamos que, em todo momento, apresentarmos o plano de salvação de uma forma direta, mas simplesmente pelo fato de existir uma igreja numa comunidade, essa igreja já está fazendo a diferença. Essa igreja já está anunciando o reino de Deus, já está demonstrando Deus, o amor de Deus ao mundo. E aí então, a igreja, ela dá prioridade ao governo de Cristo, pois reconhece que Ele é vida e fonte da nossa vida e de todas as formas de vida. A igreja protege o ambiente e sua biodiversidade. A igreja é contrária a toda forma e tipo de violência. Então, olhar para esses aspectos aqui, por exemplo, eu já falei sobre a questão da biodiversidade, né? A igreja preocupada, a igreja cuida, né? É prioridade ao governo de Cristo, ou seja, sabemos que nós como igreja nos voltamos para as coisas do Senhor. Então nós não estamos focados em questões sociais, questões voltadas para os problemas da nossa comunidade de uma maneira política. Nós estamos voltados para nossas questões com prioridade cristãs. Então, a nossa influência na sociedade, ela sempre precisa ter uma visão ou os olhos de Deus. Nós não podemos, porque a igreja precisa fazer a diferença. Aí nós vamos nos envolver com qualquer questões da nossa sociedade. Aí começa a igreja está envolvida com política, a igreja começa a fazer politicagem e outros problemas que a igreja envolve. Eu sempre tenho falado isso aqui na nossa igreja, e eu agradeço a Deus, porque nessa oportunidade de pandemia, a nossa igreja não ficou de portas fechadas. Nós, durante esse processo de pandemia, a nossa igreja esteve de portas abertas. Nós estivemos mantendo, ainda que de maneira restrita, mas nós mantivemos os nossos espaços abertos, tanto para cuidar, para pregar o Evangelho, mas sempre focados nas questões sociais. Então, mantivemos aí todos os cuidados para que pessoas pegassem pelo menos a infecção dentro da igreja, mas nós estivemos também preocupados e na prioridade da pregação do Evangelho e do ensino da Palavra de Deus. Então a igreja ela é contrária a toda forma de violência, nós não apoiamos de maneira alguma coisas que contrariem o princípio do amor. E aí então, para nós fecharmos aí o ponto 4, tá? A visão da igreja, visitar os membros da igreja, é um dos objetivos da igreja cidadã. Eu mencionei anteriormente, que nós somos a igreja. Então, se alguém não recebe, não foram, durante esse período tal, não cuidaram de mim, a igreja fulana de tal, a igreja batista ou a igreja não cuidou de mim. Mas quem é a igreja? A igreja somos nós que precisamos cuidar uns dos outros. Quantos textos estão na Bíblia focados no cuidado dos irmãos? Um irmão cuidando do outro, um cuidando do outro, um dando sustentabilidade, dando suporte e levando o cuidado uns aos outros. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, o cuidar uns dos outros. Vamos então, a terra é a nossa casa comum e tudo que existe pertence ao Senhor. Ele nos presenteou com um espaço agradável e aprazível, de onde devemos tirar o necessário para a nossa sobrevivência. Então está aí, olha, nós precisamos encontrar na terra, em nossa cidade, o nosso bem comum. Então eu preciso cuidar, porque eu sei que se eu cuidar, amanhã os meus familiares, eles também, as minhas gerações, eles também terão
um lugar aprazível e um lugar agradável. É interessante, eu menciono que a igreja ela precisa se tornar um lugar agradável para que vidas possam conhecer a Jesus. Então, é um lugar favorável, as pessoas vão até lá, as pessoas vão se sentir bem, as pessoas vão então, através deste lugar, do contato com as pessoas que ali congregam, elas vão ter a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus. Agora elas chegam numa igreja onde, infelizmente, algumas igrejas, algumas instituições não têm uma estrutura mínima possível para que as pessoas possam congregar, as pessoas possam ter um encontro com Deus, então se torna muito mais difícil. É claro que no passado nada disso existia, mas hoje a sociedade ela vive de maneira diferente e ela busca o mínimo possível para ter um encontro com o Senhor, um encontro com Deus. Meus amados, nós estamos ficando por aqui, estamos encerrando aí o nosso encontro. Eu quero, antes de tudo, estar agradecendo pela oportunidade de nós estarmos juntos, a oportunidade de nós podermos falar do amor de Deus a cada um dos irmãos, a cada um dos amigos. Olha, a terra é nossa casa comum e tudo o que existe pertence ao Senhor. Ele nos presenteou com um espaço agradável e aprazível, de onde devemos tirar o necessário para a nossa sobrevivência. Nós, como Igreja do Senhor, podemos criar um ambiente tal, favorável, que vidas vão conhecer e vão ter uma experiência profunda com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua casa, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Tá ok? Tá joia? Que o Senhor continue a falar conosco, a falar em cada coração nesta manhã. Tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus. A paz e a graça do nosso Deus.